Bom dia a todos. Agradeço a participação nessa audiência pública dos nobres vereadores e do pessoal aqui presente. Estamos aqui hoje em audiência pública para falar sobre o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nesse primeiro quadrimestre de 2018, nós tivemos uma receita total de R$ 97.712.195,55. Desse total de receita, o que mais foi expressivo foi a receita de transferência, vinda do governo federal e do governo estadual, que representou um valor de R$ 71.506.863,49. Sendo que dessa receita, a mais expressiva foi o ICMS, ou seja, uma receita do governo estadual, no valor de R$ 25.417.220,81. A receita própria, nesse quadrimestre, foi num total de R$ 32.647.221,80. Sendo que desse montante, R$ 18.008.053,32 foi a arrecadação do IPTU. Vou pedir licença um pouquinho para pegar uma cadeira, porque eu fiz uma cirurgia, eu tenho que levantar a perna, eu não estou conseguindo ficar com a perna para baixo. Você pede, por favor. Isso, ele veio primeiro. Nesse período, a despesa foi no valor de R$ 110.618.059,74. Basicamente, a despesa desse período foi com manutenção, principalmente são os contratos no começo do ano que são renovados e que são abertos. Em segundo lugar, foi a despesa com pessoal. Falando de despesa, a despesa nesse quadrimestre, o maior volume de despesa foi na área da saúde, num valor de R$ 42.782.072,35, seguido pela educação, no valor de R$ 27.554.310,68. Já aproveitando para falar do percentual, na educação, nesse período, nós fechamos com 25,30% do valor empenhado e 20,68% do valor pago. Com relação à saúde, o empenhado foi num percentual de 46,73% e o pago um percentual de 15,74%. O cálculo da despesa com pessoal
não do quadrimestre, mas composição no quadrimestre, porque o cálculo da despesa do pessoal é em cima da receita corrente líquida, que é o mês atual, mais os 12 meses anteriores. Soma o montante de R$ 126.090.222,15, um percentual de 47,94%. A receita corrente líquida do período, que é onde se faz todos os cálculos, foi de R$ 263.034.178,31. O que é a receita corrente líquida? É a receita do mês que está se calculando, somando com as 12 anteriores. Iniciamos o exercício com restos a pagar no valor de R$ 14.101.666,55, incluindo as despesas da Câmara. E até o montante foi efetuado, até o fim do quadrimestre, foi efetuado um pagamento de R$ 3.586.321,66. Não era isso que eu gostaria de falar e deixo aberto para responder as perguntas. Obrigada. Bom dia aqui a todos. A Inês Rodrigues, aqui a secretária de Finanças, o Donizete, a Sandra, aqui os vereadores, o Rogério, o vereador Laranjeira, e os demais aqui presentes, a imprensa aqui, tanto da Câmara, né, quanto da Prefeitura. Quero aqui, né, agradecer e dizer que essa audiência pública se refere ao primeiro quadrimestre de 2018 e que ela tem que ser realizada pelo Poder Executivo, cumprindo o que determina a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, nesse momento, podemos estar passando aqui as perguntas. E, da minha parte, eu gostaria de saber sobre o saldo de 2017, do balanço, no tocante, então, ao restos a pagar, você comentou. E desse total, o que já foi pago dos restos a pagar? Então, dos restos a pagar de 14.101.666,55, já foi pago o montante de... o valor que eu tinha falado anterior era o valor do mês só, mas então do acumulado, que é o do quadrimestre, é R$ 9.040.272,93. Restando a pagar R$ 4.915.887, desculpa, R$ 4.915.887,39. Obrigada, né? E gostaria também de deixar registrado que o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento é o Gabriel dos Santos, vereador, o vice é o Edivaldo Oliveira Paula, que é o Castelo Alemão, e o relator, o Luiz Fernando de Almeida, né, que os demais membros que, por motivos de força maior, não puderam se fazer presente, e fui designada, no caso, para estar fazendo essa audiência.
E dos restos a pagar, ainda uma dúvida, né? Vai ser pago até qual mês, assim, qual que é a previsão, esse restante de pagamento? A origem dos restos a pagar, a maioria deles, o que é? São contratos. Então, você vai pagando à medida que a prestação de serviço ou a entrega do material for sendo cumprida. Antes disso, a gente não tem como pagar, né? Correto. E no tocante à receita prevista e as despesas, está dentro das expectativas, tanto a parte das receitas e o acompanhamento das despesas, elas vêm sendo realizadas de dentro do que tinha sido previsto e, ao mesmo tempo, se realmente está sendo arrecadada. Então, o primeiro quadrimestre ele é marcado pela um aumento excessivo da receita, da despesa, não porque houve a despesa, mas porque foi empenhado o contrato, às vezes 12 meses, às vezes o restante do ano, 8 meses. Então, só que não está sendo pago, vai ser pago à medida que for realizado. Então, está dentro do que foi previsto. Por enquanto, não tem nada de anormalidade, não. Passo também a palavra para os demais vereadores. Com a palavra, o Rafael Laranjeira. Bom dia a todos. A minha pergunta, fazer parte da Comissão de Justiça e Redação, a gente tem visto um alto número de superávit na comissão durante esse ano. Sabemos que alguns superávites vêm de programas do governo federal e que a prefeitura não tem como antecipar ou prever isso. Agora, o que tem chamado a atenção dos vereadores na casa é o alto número também de superávites de saldo em conta. Tendo em vista que ano passado a gente teve um debate muito profundo sobre o orçamento municipal e, naquele momento, as informações que a Câmara precisava, que a Câmara tinha anseio em saber, algumas foram, não chegou da forma que nós queríamos. Então, como que a Secretaria explica esse montante de dinheiro em conta entrando em superávit? O que aconteceu no final do ano passado foi assim, um final atípico. O governo federal, principalmente nos últimos 15 dias do ano, ele liberou muito, mas muito dinheiro vinculado. Vocês não têm noção. Vamos dizer, da Secretaria da Assistência, o que não repassou o ano inteiro, 12 parcelas, eles repassaram nos últimos 15 dias. Quer dizer, a Secretaria não tem como gastar, gente, em 15 dias. Não dá nem para abrir uma licitação. E eu acho assim, irresponsabilidade. Vamos gastar só porque o dinheiro tem que gastar? Não. Vamos... A gente manda para a Câmara, pede autorização, para quê? Para programar esse gasto. No final do ano também veio emendas parlamentares, que não estava prevista e veio várias, principalmente para a saúde. Também teve um excesso de arrecadação no final do exercício, por conta da licitação da folha de pagamento, e o banco também depositou um dinheiro. Então, isso somou, e é o que gerou esse superávit. Nós também, quando fechamos, assim, gente, o que é isso? Né? Dá a impressão que o dinheiro estava na conta e você não gastou. É só você pegar o balancete dos últimos meses que você vê, entrou tudo de uma vez em dezembro. Tá? Eu gostaria, secretária, que a senhora, então, fornecesse os comprovantes desse superávit que chegou no final do ano, que chegou faltando 15 dias, para que a gente tenha ciência que realmente chegou em dezembro, que chegou nos últimos 15 dias. Se for possível, a senhora encaminhar ou precisa fazer um requerimento? A senhora encaminha? E só para completar a segunda pergunta, esse ano, assim como ano passado a gente teve a emenda aqui de mudar o remanejamento do prefeito para 5%, e esse ano eu, o Renato e os demais vereadores que concordam, estamos entrando novamente com essa emenda, para que o remanejamento saia de 13% e vá para 5%.
Até onde isso poderia afetar a prefeitura? Quanto às informações do superávit, já foi encaminhado para a Câmara, junto com os balancetes. Tá? Já foi encaminhado receita por receita aonde que surgiu esses valores. Tá? Acho que em janeiro a informação já veio. Tá? Com relação ao percentual, o que você está falando é quando for votar o orçamento, é isso? Não é de quadrimestre, é do orçamento. Então, quanto ao remanejamento, eu acho assim, engessa um pouquinho o prefeito a trabalhar. Entendeu? Porque, vamos dizer, às vezes, olha, veja bem, o orçamento vinha em setembro para a Câmara. E ele só começa a ser utilizado em janeiro. De setembro para janeiro, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 3 meses. Em 3 meses as coisas mudam. Muda a índice, muda aqui, vamos dizer, o governo federal implanta certas coisas e que não estão no orçamento, e às vezes há necessidade de remanejamento de verba. Agora, vai ficar 4 meses de defasagem. Ou seja, o orçamento vai vir para a Câmara, quando começar em janeiro, o orçamento vai estar 4 meses defasado de uma realidade. Tá? Então, há necessidade do prefeito de utilização disso justamente somente para isso, para ele se readequar a essa realidade. Com a palavra, o vereador Rogério. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Cumprimentar a secretária, todos os membros da mesa, vereador Rafael Laranjeira. Inês, primeiro eu gostaria de fazer um repúdio até às informações prestadas em toda a audiência pública das finanças. É muito pobre informações. Simplesmente chega aqui, se passa números inteiros, perguntamos das secretarias, não tem informação referente que cuida do secretário da pasta. Perguntamos para o secretário da pasta, fala que é finanças que está sentado em cima do dinheiro. Aí você me fala que no final do ano chegou diversas emendas, diversos programas, mas votamos também aqui superávit do mês 6, do mês 7. Então, isso, para mim, não contempla a minha opinião e até o entendimento que eu tenho sobre essas ações. As ações que eu entendo por problema é sempre a falta de planejamento. Se temos a previsão de receber, podemos sim se antecipar e fazer o programa para receber, o planejamento. Deveríamos ter esse projeto já feito, porque a prefeitura está ficando com caixa todos os anos. Parabéns, isso não é de parabenizar, isso é triste para o município. Se tivéssemos caixa de 5 milhões, mas a educação estivesse em bom estado, parabéns. O que você adianta ter 5 milhões da saúde, que não foi utilizado, e não ter um cardiologista? Então, é muito triste ouvir isso aqui, e gostaria até de deixar bem claro aqui para a imprensa da Câmara, porque, infelizmente, a imprensa da Prefeitura sempre direciona na forma deles, coloca a foto só de quem eles querem e colocam justamente só o que eles querem dizer. Até pedir para a nossa imprensa que coloque realmente a realidade das dificuldades que enfrentamos, numa audiência simples, que seria uma audiência pública, que não temos as informações. Porque, Inês, agora eu vou começar nas perguntas, eu ia começar... Porque, primeiro, eu gostaria de fazer essa reclamação, que não é só quanto à sua pessoa, e sim como a forma que está sendo ano e ano. Estou aqui há 5 anos. Todos os anos a gente fazemos as mesmas perguntas para a senhora e, infelizmente, não somos respondidos. Porque, por que o esporte não lançou aquele programa? Falam que o dinheiro tem, mas as finanças não libera. Aí, não, tem que falar com o secretário que não tem projeto. Se fala com o secretário, há o projeto. Mas o dinheiro não veio. Mas é que a gente não tem o dinheiro. Então, tipo assim, sempre tem essa bola de neve e ninguém resolve. E no final do ano, a cidade aparece com superávit de 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. Então, é muito triste isso. Mas aqui, dentro das perguntas, qual é o rito feito para a formulação dos editais na prefeitura? Hoje, é finanças que está... também tem que fazer parte, se englobar nisso. Qual é o rito? E por que elas não são uniformes nos órgãos da prefeitura? Porque para cada licitação há uma dificuldade diferente. Porque não há um rito a ser formalizado para que essas licitações possam andar. Bom,
com relação a abrir sempre créditos adicionais, Rogério, porque assim, a administração ela tomou como postura o seguinte: o que não se tem certeza que o recurso vai entrar, porque assim, a prefeitura ela faz proposituras, ela pede para as diversas áreas, né, diversos ministérios, recurso. Então, eu pergunto para eles assim, mas me dá o convênio assinado, me dá, não, nós só pedimos, mas a gente não sabe se o Ministério vai mandar. Então, a partir dessa fala, nós tomamos a postura do seguinte: só entra no orçamento o que tem certeza. Não adianta enfiar número no orçamento que não vai acontecer. Vamos dizer, lá atrás vinha assim, orçamento astronômicos, e o dinheiro não entrava. Então, para quê? Então, se porventura o recurso entrar, a gente manda para a Câmara autorizar. Foi essa a postura da administração. Tá? Então, por isso, essa quantidade que vem de créditos para vocês. Tá? Para não encher linguiça no orçamento. Às vezes, o recurso que entra não é o recurso que eles estavam querendo prever. Às vezes, é um outro. Tá? Com relação aos editais, eles são diferentes devido ao objeto. Cada um tem sua caracterização. Então, eu não tenho como padronizar. Tá? Né? Mas depende. Sabe, depende. Vamos te dar um exemplo. Assim, olha, se um recurso é usado com recurso próprio, eu tenho certas liberdades de usar o recurso. Se é um recurso vinculado, eu fico amarrado no próprio edital do convênio, vamos falar assim. Tá? Então, eu não tenho como padronizar, sabe? Deixar, vamos dizer, uma licitação que é para a educação, padronizar, vamos dizer, com a da saúde. Não tenho, sabe? Por causa do objeto, é só por isso. Você está na pasta há muito tempo, né, deve entender bem mais do que eu, mas eu acredito que o rito, independente do objeto, tem que ser o mesmo. Então, qual é esse rito hoje? Vai chegar uma verba do governo federal. Qual é o rito para a formulação desse edital? Qual é o rito para esses contratos emergenciais que hoje virou festa na prefeitura? Eu também quero saber qual é esse rito, porque chegamos a fiscalizar um contrato que não era nem numerado. Por quais motivos esses contratos não são numerados no momento da sua formulação? Há vontade, ou não sei o que pode se imaginar, de colocar folhas no meio após terminado? Por que não há numeração ordenal desses contratos? E qual é o rito desses dois contratos? E, só para fazer um adendo no que você comentou, para se solicitar esse recurso, a gente tem que ter um programa, a gente tem que desenhar um projeto. Né? Então, esse projeto já está desenhado. O dinheiro chega e aí não temos ninguém capaz para colocar o projeto para andar? É isso que eu não entendo. Alguns projetos já estão desenhados, como você falou, ou seja, para o município pedir, ele faz um projeto, ele escreve qual a necessidade dele e manda. Mas existe alguns que é o próprio governo federal, através dos deputados, que manda. A gente, às vezes, descobre porque o dinheiro está na conta, acredite se quiser. Daí a gente vai correr atrás para descobrir o que é. Porque, às vezes, é uma coisa básica, que lá o governo federal liberou ambulância para todo mundo, ônibus, você entendeu? Daí eu fico que nem doida atrás de quem esse dinheiro toma. Porque, assim, o banco abre a conta, não informa a gente. Eu, periodicamente, mando para o banco, eu quero saber as contas novas, quero saber as contas, porque eles abrem. O banco me diz que é o governo federal que abre a conta, não é nem o banco que abre. E acredita, daí a gente começa a correr atrás. E daí a gente descobre que tal deputado tinha tantas ambulâncias para dar e deu um para Arujá, sabe? Então, a gente vai atrás. Então, tem situações que fogem desse rito de fazer um projeto, de encaminhar. E, vamos falar assim, a maioria dos projetos que a gente manda, nem todos são contemplados. Então,
Se eu tenho um monte de projeto para me enfiar tudo no orçamento, vai me elevar o valor do orçamento. E, no final do ano, não vai concretizar. Então, a administração tomou essa postura de não colocar, tá? Para não ficar inchando o orçamento, para ter um orçamento mais enxuto, né? E daí a outra pergunta que você perguntou? Os ritos dos editais. Então, o trâmite normal é o normal, eu já falo, é o comum, não tem como. Agora, os emergenciais, principalmente o que está acontecendo esse ano, não tem passado nem pela Secretaria de Finanças. É emergencial, o povo fica num desespero de causa, um corre-corre lá, e vai e faz. Se paga, mas está tudo assinado. Entendeu? Está tudo assinado, está tudo encaminhado para o tribunal. Documento disso tem. Não é uma coisa assim, emergencial toca pagar. Não é assim, hein? Tá? Agora, quem tem, vamos falar, a visão da necessidade desse emergencial? É o secretário e o prefeito. Entendeu? Inês, mais uma vez não foi respondido a respeito do contrato emergencial. Sinceramente, não se toca simplesmente. Há necessidades, tem que ter um programa, o dinheiro é público, tem que haver a justificativa, tem que haver um trâmite, um rito normal, tem que haver um andamento, não é simplesmente, eu necessito, olha, Inês, eu sou secretário de, sei lá, de saúde, educação, alguma coisa no município, olha, Inês, paga isso aqui emergencial para mim, que eu já falei com o prefeito, o jurídico me deu um parecer. Qual é a segurança que a Finanças tem para pagar esse contrato? Vale lembrar, as contas, você está há muitos anos na prefeitura, nunca teve uma conta do prefeito que você estava lá rejeitada, né? E você pega os processos desses emergenciais das cidades vizinhas, tem diversos prefeitos enrolados por contratos emergenciais, né? E o rito aqui, não existe um rito como você mesmo acabou bem disse. Há necessidades, se fala com o prefeito, chega e eu já pago. Não, eu queria entender melhor como se chega na Secretaria de Finanças, quais são os critérios que você avalia para pagar esse contrato emergencial. E por quais motivos os contratos emergenciais não seguem o rito de numeração dos processos na data correta? O rito que a Secretaria de Finanças pede é a documentação, é a justificativa por causa desse emergencial, é a documentação da empresa, ou não só de uma empresa, de 3 empresas no mínimo, da onde eles tiraram aquele valor para fazer emergencial. Essa documentação existe, Rogério. Tá? Agora, quem é que bate o martelo para falar assim, tá, vamos fazer uma emergencial, ou pera lá, vamos seguir o rito normal de abrir uma licitação? É o secretário da área e o prefeito. Entendeu? Toda essa tramitação é passada pelo jurídico, tem respaldo legal lá do jurídico da prefeitura. Entendeu? Então, como é que eu vou falar? Isso aqui não está certo? Se passou pelo secretário da área, passou pelo secretário jurídico, o prefeito escreveu que está autorizando, e toda a documentação necessária para fazer um emergencial está no processo. Agora, é devido, é indevido? Aí eu não sei te dizer. O certo é fazer o rito normal. Vamos fazer licitação, gente. E eu digo para você, licitação por pregão eletrônico. Assim, não resta dúvida para ninguém. Hoje, essa área de licitação está agregada em finanças ou não? Está no jurídico? Hoje ela responde a quem? Porque, pelo que você fala, você tem um entendimento, mas tocam de outra forma. E pelo que eu entendi, finanças não consegue barrar essas licitações emergenciais, ou seja, chegando em suas mãos, você é obrigado a pagar, e a responsabilidade é unilateralmente do prefeito e do secretário que assinou junto com ele, né? Então, chegando lá, a Inês paga. Uma outra coisa que você disse, que continuo não concordando, quanto as secretarias não se conversam. Eu tive um problema esse ano, que eu consegui uma emenda parlamentar para a aquisição de um caminhão-palco para a Secretaria de Agricultura.
Foi a pedido do ex-secretário Hassuni, fomos até Brasília, eu e os vereadores, na caravana de vereadores, solicitamos ao deputado Carlos Zaratini. Ele entendeu a situação, encaminhou a emenda, perdemos a emenda porque não tinha sido previsto na LDO e nem no PPA. Eles solicitaram, mas o programa não existia aonde entrar esse dinheiro. E vale lembrar que o dinheiro, já estava aberto a inscrição para a cidade e ninguém sabia. 3 dias antes de se fechar, o próprio deputado me ligou e falou: Rogério, nós vamos perder esse valor, porque até agora a cidade não se inscreveu. Né? Foi quando falei com o Samarco, que foi uma pessoa que trabalhou, correu muito atrás, conseguiu escrever a tempo, mas é isso que eu não entendo. Não vai cair dinheiro do céu na conta, sinceramente. Se sabemos que existe a possibilidade dos programas, temos que ter pessoas capazes para não deixar passar os prazos. Né? Hoje a gente vê um país que, como o Lula mesmo bem dizia, não é que falta dinheiro, falta projetos. E hoje, na cidade de Arujá, eu estou entendendo pela mesma coisa. Porque se chega o dinheiro, pode se perder por não saber onde ele está, né? E nem de que forma vai gastar, né? Então, é dessa forma, vamos dizer, o dinheiro, mesmo os dinheiros, não precisa ser dinheiro de convênio, de emenda parlamentar. O dinheiro líquido e certo, que vem todo mês por transferências federais, tanto da educação, como da saúde, da assistência. Eles enxergam a conta. Até hoje eu não entendi como. Eles enxergam a conta. Se o dinheiro fica na conta, eles, além de bloquear o valor, eles começam a descontar de repasses futuros que deveria vir e não vem. Agora, se, vamos dizer, o secretário viu e sabe, porque eu mando memorando para eles, olha, tem tanto de dinheiro na conta, você está sabendo que tal projeto foi contemplado? Não estou falando de emenda, gente, não estou falando de convênio, estou falando de umas transferências. Ah, tá. E eles não tomam uma providência, eu não tenho como sair gastando, gente. Entendeu? Agora, eles têm conhecimento que o dinheiro está na conta para gastar. Então, só complementando, eu não acabei de falar para você que eu faço varridura nas contas da prefeitura e quando eu descubro que tem um valor novo lá, eu fico desesperado de quem esse valor... Fulano é de você? Fulano é de... eu acho que esse dinheiro é meu. Entendeu? Porque eu não tenho acesso a todos os projetos que os secretários fazem. Agora, para o orçamento, o que a gente faz? Foi feito um decreto, no decreto está dito que se vocês têm algum projeto novo, já falem para a gente que tem esse projeto. Porque senão eu não tenho como adivinhar que tal secretaria tem tal projeto. Tá? Então, eu fico presa nas informações que eles me passam. Esse do palco mesmo, eu voltei, que eu estava de licença, eu vi que o que foi barrado não foi coisa, mas foi o quê? Não tinha contrapartida. A secretaria não reservou a contrapartida. Foi isso que aconteceu. Porque, vamos dizer, o principal vem de fora, mas a contrapartida é do recurso municipal. Nesse ponto você se enganou, Inês, porque a contrapartida, votamos aqui, R$160 mil por conta da prefeitura, e houve a contrapartida. Aonde pegou foi porque não estava na ficha, ou seja, aonde iremos depositar esse dinheiro? Não tem um programa, é um programa específico, que é para a compra desse carro com contrapartida do município, e não fizeram o básico. Né? Que isso que é o triste. Olha, Inês, me deposita R$10 mil na minha conta, mas se eu não passar o número da conta, ele não vem. Você vai depositar como? Né? Então, nesse caso, foi até, graças às suas férias, eu acredito, que conseguimos esses R$160 mil de contrapartida, que dificilmente você liberaria. Né? Já conhecendo a história, que sempre falam que você que não libera o dinheiro, então pessoas da Secretaria da Cultura comemorou as suas férias. Né? E eu fiquei muito feliz, espero que você pegue sempre férias, umas 3 por ano, para a gente poder conseguir outras contrapartidas. Né? Outra coisa, Inês, quando você falou a respeito, o Rafael perguntou a respeito dos 5%, eu não acredito que viesse o prefeito, uma opinião própria minha, porque todas as suplementações vêm para casa e é votada sempre com necessidade. Votamos agora
uma suplementação de 4.300.000, que é para contrato do lixo. Sabemos a necessidade, aprovamos, sim, em tempo urgência, tempo recorde, veio com pedido de urgência, porque entendemos que esses contratos emergenciais estão afundando a nossa cidade, porque o serviço não é bem empregado, porque o serviço que não tem um planejamento de médio e longo prazo, simplesmente você chega e faz, porque ele não sabe se amanhã está aí. E está sendo renovado, ou venceu dia 18, se eu não me engano, o contrato emergencial da saúde. Provavelmente, né, não vou falar que eu não vi o documento, mas depois eu vou lá buscá-lo, foi renovado mais uma vez. Esse ponto que eu não entendo. Sabemos que a empresa foi afastada por problemas com seus diretores. Temos um contrato emergencial que vive nos dando problema. Médico que não vai trabalhar, recebe por 40 horas, mas só vai 20. Né? A saúde, infelizmente, inoperante, não fiscaliza, não faz. Infelizmente, muito triste falar isso, essa é a realidade da saúde do nosso município. Né? E aí, se renova um contrato emergencial. Porque não houve a sensibilidade, eu não vou falar nem inteligência, porque aí já é do ser de cada um, mas pelo menos a sensibilidade e o rito da formulação desse edital, essa necessidade que o município tem de se contratar uma empresa, até segurança, né? Porque não houve esse rito, essa urgência também nesse novo edital? Se ele já está sendo feito e de que forma a Secretaria de Finanças está avaliando a renovação desse contrato emergencial da saúde? Cerca de 6 milhões. Com relação ao edital para gerenciamento do Hospital Maternidade, ele está sendo feito pela saúde. Então, voltamos à história do edital de licitação. Né? Quem elabora é a Secretaria de Saúde, de acordo com as necessidades deles e de acordo com o que a legislação pede, porque é um chamamento público. Tá? É um edital, mas é um chamamento público. A parte aí de aditamento, eles que pedem a necessidade deles, vereador, eu não tenho como interferir. Eles mostrando justificativa e documentação, eu não tenho como interferir. É o prefeito e cada secretário. Tá, peço desculpa para os pares que eu estou me alongando, é porque, infelizmente, vou ressaltar mais uma vez, é que vem tão crua a prestação de conta que a gente fosse perguntar, poderia perguntar aqui até 5 horas da tarde, porque poderia ser uma coisa muito mais simples, que nem tem umas coisas aqui que não foram ditas, né, que eu gostaria de saber. Quanto gastamos com folha de pagamento nesse quadrimestre que não foi informado dos 12 últimos meses lá? Quanto? É uma coisa básica, deveria ter sido informado. Quanto temos em saldo, em conta ainda, referente à pergunta do Rafael, dos vinculados do ano passado, quanto ainda temos de saldo em conta? Outra pergunta simples que também não foi respondida. Né? Não, eu só estou fazendo a crítica para que na próxima, Inês, a gente consiga... a gente vou até pedir para a Comissão de Finanças da Casa, até pedir um rito, eu sei que é a Prefeitura que toca, mas mandar um documento lá solicitando as informações que têm que ser prestadas. Porque se vem algum munícipe aqui, porque aqui infelizmente não vem, ninguém vai entender. Se não adianta transmitir uma audiência dessa, onde ninguém vai estar entendendo o que está acontecendo, porque ele não vai saber o que aconteceu na saúde, ele não vai saber o que aconteceu na educação, ele sabe que chegou recurso. 42 milhões na saúde, mas ele chega lá numa UBS, não tem um cardiologista, ele chega num centro de especialidade médica, não tem um neuro. Então, fica muito difícil. Mas tem essas duas perguntas que eu fiz, e também vou aproveitar para tentar fazer todas de uma vez, que você vai respondendo ponto a ponto, porque senão eu acabo me alongando muito. Por que as empresas que dão problema no município em licitações, que dão problema nas escolas, fazem um prédio inacabado, entregam de uma péssima forma, porque também não temos um setor de obras que fiscaliza, então as escolas são novas, mas estão rachadas. Então, por que essas empresas que deram problemas no passado, vale lembrar a Castro e Filho, agora, que vai tocar, se eu não me engano, a reforma, o contrato feito para arrumar todos os prédios públicos, se eu não me engano, foi a Castro e Filho que ganhou, alguma delas que ganharam junto com a Castro e Filho. É a mesmos proprietários da empresa do seu Antônio, que fez greve quando estava construindo a escola Eufli.
Ficou quase 6 meses a escola parada, a construção da escola parada, por causa de greve. E, mesmo assim, essa empresa vem para o município mais uma vez e ganha diversas licitações. Vale lembrar que eles estão tocando as 5 salas de aula lá da creche da 50 do Barreto, está atrasado e com os mesmos problemas de sempre. Eles vêm aqui, jogam o preço lá embaixo e aí ficam pedindo suplementação. E aí não vão fazer esse aditamento. Eles esperam, eu quero um aditamento do contrato. Não vai se fazer o aditamento, e só quem sofre é a população. Por que não se parte, não sei, da Finanças ou da Secretaria que tem a responsabilidade de obras, a solicitação de declarar uma empresa inidônea? Resolveria os nossos problemas, e aí esses pessoal que vem no município só para arrancar os nossos recursos, se afastaria. Né? Então, também tenho esta pergunta, não sei se chegou bem, não sei se você anotou, né? Não, mas está ótimo. Com relação à despesa de pessoal do quadrimestre, o valor é R$ 37.566,075,67 dos 4 meses. Tá? Com relação à idoneidade das empresas, o Tribunal de Contas ele já elenca quais são os gatilhos, quais são as coisas que têm que ser feitas para deixar uma empresa inidônea. Justamente até por essas, vamos dizer, olha, a empresa não prestou serviço corretamente, ou, bom, ele elenca lá. O que ele pede? Ele pede lá, vamos dizer, uma acariação do secretário de obras, dizendo justamente isso, quais foram as falhas, para a gente remeter para o tribunal e tornar ele inidôneo. E daí ele não consegue mais participar de licitação. Tá? Só que o que a gente vê? Atestados do obra dizendo que está tudo correto. E até por isso é pago a obra. Tá? Agora, com relação ao camarada participar ou não, a 866 ela é clara, eu não posso restringir. A licitação já é para isso, para deixar para todos. Só que esse pessoal, ou eles vêm com documentação, a formalização de documentação de tal forma, ou o valor que eles apresentam, eles acabam ganhando. A gente não tem como. Agora, precisaria uma fiscalização mais ostensiva em cima deles para eles executarem. Inês, eu vou voltar em um assunto, pela sua fala agora. A licitação é para todos. Ponto. É lei 866. Nos contratos emergenciais não são cumpridos. Por isso que eu te perguntei o rito do contrato emergencial e vou realmente refazer essa pergunta. Qual é o rito? O rito, para se fazer um contrato normal, você faz o edital, publica. Ponto. Todas as empresas que enxergam participam. Qual é o rito que tem que ser tomado para um contrato emergencial? Este mesmo rito tem que se tornar público o edital ou é feito por convite? O emergencial já fala, é desespero de causa, é emergência. Então, é mostrado a justificativa, isso está lá no processo, a justificativa porque eles escolhem informação, orçamento, vamos falar de algumas empresas, vê o valor médio e depois eles contratam, é por emergência. Entendeu? Não. Bom, a modalidade convite, veja bem, gente. Não, gente, calma lá. A modalidade convite é uma modalidade de licitação. A 866, ela prevê ela. Agora, cabe lá o administrador escolher qual é a modalidade, ou pelos limites que a própria lei impõe, ou pelos prazos, porque cada modalidade tem um prazo. Tá? Agora, quem define isso é lá o próprio administrador, entendeu? Que pede. É em cima disso mesmo, Inês. Infelizmente, eu vou continuar insistindo nessa situação, porque o que eu não entendo, participei, eu, a Cris e o Renato, fomos à prefeitura para analisar o contrato emergencial que estava sendo feito com a saúde. Quando nos deparamos com um processo
onde não estava numerado as folhas, onde não se tinha as empresas que foram chamadas, mas já tinha uma vencedora. Dentro desse processo, não havia-se as empresas que participaram, se foram convidadas, de que forma que elas descobriram. Posteriormente isso, né, que se colocaram, por isso a preocupação, se apareceu alguns e-mails enviados por alguma pessoa da secretaria para algumas empresas específicas. Ou seja, tínhamos a Sejan, não estou defendendo a empresa se é boa ou se é ruim, eu estou pegando por exemplo, que ficou em segundo colocado da empresa que venceu a licitação na data, que venceu a licitação. Ela não foi nem convidada a participar desse contrato emergencial, nem para participar na abertura dos envelopes. Então, qual é o critério utilizado? Vale lembrar que foram convidadas empresas que nem participou do certame principal. Então, é por isso que eu estou perguntando qual é o rito que tem que ser seguido. Porque quem que tem que fazer esse rito? É finanças? Quem que tem que fazer esse rito que tem que ser feito? Porque está surgindo muitas dúvidas, né? Porque no contrato emergencial do lixo se faz de uma forma, no contrato emergencial da saúde se faz de outra forma, o contrato emergencial de aquisição de carne para a educação se faz de outra forma. Então não há um rito. A meu bel prazer, se eu sou secretário hoje, eu vou convidar a empresa do Rafael, da Ana, do Paraíba e da Cris, que eu conheço, e o melhor preço que eu tinha, que era da Inês, vai ficar de fora? Então, é muito subjetivo avaliar o valor de mercado, porque se avalia o valor, mas não se avalia a qualidade do atendimento. Se o valor viesse junto com a qualidade, perfeito, né? Mas qual é o seu entendimento quanto a isso? O que pode ser feito pela Secretaria de Finanças para que resolva esse problema? Não estou levantando dúvida aqui se houve algum tipo de inidoneidade, se houve algum tipo de fraude, não, de forma alguma. Como você bem disse, o Tribunal de Contas está avaliando caso a caso. Mas é que a gente precisa realmente ter um rito. Já há um tempo, não é agora, é anos já, as maiores secretarias, elas têm um departamento de administração e finanças, onde é eles que elaboram a necessidade deles, é eles que colhem os orçamentos, não é mais só ao departamento de compras, já vem, entendeu? Já vem a documentação. Então, o que eles põem no processo? Eles põem a documentação exigida. Agora, você está me dizendo que no processo que você viu, que você analisou, só tinha um orçamento, não tinha outro? Então, isso não está correto, né? Entendeu? A não ser que... Porque a prefeitura também tem a mania assim. Às vezes não existe um processo só rodando, sabe? Às vezes existe 2 processos do mesmo assunto. Aonde, às vezes, quando eu pego, eu fico... Gente, é o mesmo assunto, tem que ser um processo só. Eu não estou justificando, eu estou... Não sei, mas que tem que ter. Essa documentação tem que ter. Tem que ter. Chegando lá, eu vou até atrás para olhar. Porque não sei se foi num período que eu não estava. Realmente eu não estou lembrado, mas eu vou atrás para olhar. É importante. Só para finalizar, Ana, sei que você está doido para pegar o microfone. Você perguntou no começo, perguntou pouco, então eu estou aqui para perguntar bastante. 2 pontos. Um que não foi respondido, quanto ainda temos vinculado em conta do ano passado, né? E se o Refis, o programa que todo ano a gente aprova, realmente tem algum impacto na arrecadação? Realmente é válido esse Refis anualmente que estamos fazendo aqui praticamente? Com relação ao saldo, eu não votei agora, porque, assim, basicamente, a maioria do saldo já veio, que era tudo saúde. A maioria, mas eu ainda tenho assistência para mandar. Entendeu? Então, aqui eu não tenho esse valor que ficou lá, assim, de pronto, porque eu estou mexendo com o quadrimestre, eu não peguei com coisa de dezembro, mas, basicamente, é o que veio já da saúde, que acho que veio em 2, já liberaram alguns projetos e alguns estão para ser aprovados, não é isso? Ainda estão para ser aprovados, não voltou ainda da casa. Tá. E a outra, espera um pouquinho, a Sandra vai me responder essa com relação ao Refis, se há um impacto. Bom dia a todos. Então, quanto ao Refis, a gente tem, né, sempre tem um retorno, né? Mas
assim, todo ano fazer refis, eu acho que não é interessante, né? Mas para o município é bom, porque nós arrecadamos, sim. Sempre é bom. Eu não tenho isso aqui, mas eu posso providenciar. Tá? Sim. Uhum. Certo. Uhum. Tá. A gente pode estar providenciando. Tá bom? Registro também, agradeço a presença do nobre vereador Sebastião Lira Paraíba-Cara. Eu também gostaria de estar fazendo uma pergunta, é dentro ainda das licitações. De acordo com a Lei 866, se existe algum critério que possa tornar a empresa que ofereça um preço muito aquém do que é necessário para realizar a obra, se existe algum critério que possa, assim, comprovar que aquele valor se torne inexequível. Porque muitas vezes o que a gente vê, a pessoa, né, a empresa dá o preço muito abaixo e depois não tem condições de estar realizando a obra. Existe, assim, alguma previsão dentro da 8666 ou outra legislação complementar? Olha, assim, de pronto, eu não me lembro que a 866 ela faça uma restrição de valor mínimo. Tá? Agora, existem elementos na 866 que a maioria das licitações é por menor preço. Mas vamos dar um exemplo. Uma licitação de uniforme não é só menor preço, é a menor preço e amostra. Então, isso já restringe, né? Mas, como eu volto a falar, cada objeto é um objeto, gente. Eu entendo, sim. No caso de obra, é que fica difícil, né? Mas se foi muito abaixo, né, do que estava no edital, era essa a dúvida. Um dos documentos que é exigido na licitação, principalmente para a obra, é tipo assim, uma declaração de idoneidade que ele fez obras em outros municípios ou em outras autarquias ou empresas públicas. E isso é apresentado. Ok. Paraíba vai fazer mais alguma pergunta? A Cris. Então, com a palavra, a vereadora Cris. Bom dia a todos. Secretária, a peça orçamentária LDO já chegou na casa de novo e eu reparei umas coisinhas e queria tirar uma dúvida. O orçamento e a LDO que nós fizemos o ano passado para 2018, tivemos os programas, né, as fichas. E até agora, nada que a gente tenha visto, né, e programado para aquele orçamento de 2018 ainda foi executado. Existe essa planilha, esse processo de que, dia 31 de dezembro de 2018, aquilo tudo que a gente programou para 2018 será executado, será realizado? E o que não for executado, que a gente não achou, por exemplo, o Centro de Especialidades, ele não foi executado ainda, a gente não tem ainda uma data prevista para ela, mas ela também não consta na peça orçamento, no LDO, nas diretrizes para 2019. Se ela não ocorrer agora, em 2018, não. Se a gente não conseguir que isso aconteça em 2018, em 2019 ela vai ocorrer, por exemplo, e os outros programas que também não se executaram ainda em 2018, eles permanecerão, vão continuar para 2019 ou a gente vai ter que abrir novas fichas? Bom, com relação, vamos falar específico a esse da Centro de Especialidades, eu tenho ouvido conversas lá que eles já estão andando com processo para começar a implementar. Tá? Então, assim,
Não é que está parado. É que, às vezes, as coisas na prefeitura demoram a acontecer, mas eu tenho ouvido que já estão aí fazendo para acontecer. Com relação da peça, deveria ter sido constado, porque se vai criar, é um negócio de continuidade. E se não está no LDO, eu não consigo pôr no orçamento, gente. Tá? As emendas impositivas, né, que nós fizemos para o orçamento de 2018, por exemplo, elas não foram ainda, como a creche, né, que não consta também nessa peça, a lei que o vereador fez do subsídio às creches, né, dos convênios, não estão também para 2019. E aí é o que a senhora acabou de falar, se eles existem, ou se nós colocamos na peça para 2018, elas têm que ser mantidas 2019. Né? Então... Entendi. Mas, então, tudo aquilo que foi previsto para 2018 não foi feito até agora, mas ele será executado até 31 de dezembro de 2018. Então, o que às vezes é colocado no orçamento e não é recolocado num outro exercício, é porque aquele programa só vai existir naquele momento e pronto. Né? Daí não tem necessidade. Mas, se é um programa continuado, ele tem que existir. É isso que eu estou falando. Ele tem que existir. Tá? Agora, se não colocaram na LDO, eu não tenho como inserir no orçamento. Se eles não colocaram na LDO, eles vão ter que providenciar um projeto para inclusão na LDO. Porque senão não dá. Inês, eu também tenho uma dúvida com referência aos fundos. Existe o fundo da criança e do adolescente, o fundo do idoso, que já é lei. Como é que está a situação dos fundos? Porque eu queria assim saber se o da criança e do adolescente vem sendo executado de maneira normal, através de projetos, e também do fundo do idoso, o que está sendo necessário para que ele possa ter conta aberta, CNPJ, que sempre é uma reivindicação da parte dos conselhos e dos segmentos. Pela Lei 4.320 e própria Constituição, todo fundo tem que ter CNPJ próprio. Todo. Além de ter CNPJ próprio, tem que ter contabilidade própria. Não é a contabilidade da prefeitura, é própria. Porque o CNPJ da prefeitura, a contabilidade é da prefeitura. O CNPJ de terceiros é responsabilidade do conselho. Tá? Agora, cada conselho é que vota a necessidade de um projeto para utilizar o dinheiro desse fundo. Tá? Eu tenho conhecimento que o Fundo da Criança e Adolescente, eles votaram um projeto para alguma coisa, adolescentes voltada para o esporte. E isso está encaminhando, já está sendo encaminhado para ser realizado. Agora, do idoso, eu não tenho conhecimento de projeto nenhum. Sim, mas para ser feito também um projeto, acho que tem que ter o CNPJ e a conta aberta. É isso que está acontecendo, que não está sendo providenciado. Você sabe me dizer quais os motivos e quando que está previsto para poder funcionar de maneira adequada? Cada conselho, cada fundo é regido por um conselho. Então, o conselho seria mais para dar essa satisfação para você. Né? Para ver o que está acontecendo em cada conselho. Né? Eles têm ali a liberdade própria deles. Né? Só para encerrar, a Secretaria de Assistência falou que dependeria da Secretaria de Finanças para poder providenciar o CNPJ, que a própria Secretaria não consegue, ela não tem autonomia para estar fazendo isso. E sem o CNPJ, não tem como abrir a conta bancária. E como vai ser feito, então, solicitação de pedido de arrecadação de recurso, de doação, se a conta e o CNPJ... Então, e quem poderia estar providenciando isso na Prefeitura?
Eu vou entrar em contato com a dona Maria Luzia para saber o que está acontecendo. Ok, então essa vereadora vai estar conversando e falando sobre a audiência e essa informação. Obrigada. Bom dia a todos, secretários, vereadores, vereadoras, funcionários da Casa de Leis. Eu quero aqui, primeiramente, Inês, dizer que todos os anos, desde que eu estou do início do meu mandato, nós temos um orçamento paralelo à peça orçamentária, o que é executado pela prefeitura e que é mando para essa casa. Esse orçamento paralelo são os superávites financeiros que eu não consigo digerir e nem entender até agora o porquê que todo ano nós temos esse orçamento. Isso é uma maquiagem do orçamento que vem para a casa ou é uma projeção que vocês fazem erradamente todos os anos? Cito o exemplo agora que há poucos dias aí nós aprovamos quase 12 milhões de reais em superávit financeiro. 5.900 foi agora, mas então chega praticamente a isso. Então eu estou falando de sessões que nós tivemos aí para regulamentar um dinheiro que está um fundo perdido, resto de contas. Eu queria saber como que funciona essa praticidade, como funciona esse planejamento por parte da Secretaria da Finança em sempre deixar essas sobras. O que é? É o erro do governo, quando não executa as fichas, quando não se gasta ou se aplica onde tem que aplicar. Qual que é a explicação por parte da Secretaria de Finanças? Anteriormente, eu já tinha respondido essa pergunta para o vereador Rogério, onde a quantidade de superávites que veio isso para a Câmara. Por quê? Porque no mês de dezembro, o governo federal repassou quantias que não tinha tempo hábil de se gastar. Vou dar um exemplo. Secretaria de Assistência. O que ela não recebeu o ano inteiro, eles creditaram 12 parcelas de uma vez só. Alguns deputados resolveram liberar emendas parlamentares nos últimos 15 dias do ano. E também houve verbas vinculadas que não teve tempo hábil de cada secretário gastar. Tá? Não ia dar tempo, a gente calculou que com licitação não ia dar tempo de gastar. Então, resolvemos deixar para gastar esse ano. Né? Mas o que aconteceu é isso. Superávit é o dinheiro ali que ficou em conta. Tá? Não é nada que... É uma coisa que aconteceu no final do ano. Né? Não é, seguramos dinheiro para não gastar. Isso não tem porquê. Pelo contrário, a necessidade lá é de dinheiro para gastar. Né? Secretária, eu pude perceber, nós temos um percentual que atualmente é de 13% de remanejamento. Eu pude perceber que, inclusive, nós discutimos isso entre os vereadores, que nunca, praticamente nunca, o governo se utilizou desta forma de remanejamento através de um decreto para ele fazer algo. Por exemplo, cito um exemplo, quando se tem de uma pasta, quando você fala aí de uma ficha de uma
de uma pasta que não conseguiu abrir a licitação, isso, aquilo, houve problema e iria congestionar isso lá em dezembro e iria ficar essa sobra, o porquê que se não utilizou através de um decreto remanejando conforme a lei que nós votamos nessa casa, para que determinadas situações tivessem sido sanadas no município. Eu quero citar um exemplo aqui, por exemplo, as questões aí de medicamentos. Nós temos outras questões que, quando se fala fundo, quando vem uma verba carimbada, a gente sabemos que aquele dinheiro não pode ser mexido através de um decreto, é específico para aquilo. Mas eu quero dizer o seguinte: a Secretaria de Saúde não conseguiu fazer o processo licitatório disso, daquilo. Por que nunca o Executivo, porque tem que partir da Secretaria de Finanças, nunca teve o ato de fazer, olha, vamos remanejar isso e vamos comprar isso assim, agora, e resolver o problema? Então, nós estamos falando de saúde. Eu não posso alterar as verbas da saúde que são carimbadas, que a gente fala. Vamos dar um exemplo. Tá, então, mas as verbas que são de destinação já líquida e certa, eu não posso tirar ela para outro lado. Então, justifica a minha pergunta com outra secretaria. Secretaria de Esporte, por exemplo. Tem um dinheiro lá. Por que não justifica aí? Me explique. Vamos dizer, se o esporte tem uma verba sobrando e não vai utilizar, é isso? Então, mas se outra secretaria... Por incompetência que não fizeram o processo licitatório. Eu quero saber por que você não baixa um decreto e fala assim, vou utilizar o artifício dos 13%. Ah, não, aí eu não preciso baixar um decreto. Os secretários da área que tem a verba e o secretário de uma outra área que está precisando, eles se conversam e já transfere. Pelo decreto lá autorizando os 13%. Não, eu tenho que olhar. Eu não sou achista, gente. Eu tenho que pegar papel para olhar. Mas tem coisa que marca, né? Por exemplo, tem um dinheiro que está perdido ali e, por exemplo, os dois secretários conversaram. Eu quero saber o marco que aconteceu, que saiu do decreto do prefeito de remanejamento de verba de tal secretaria. Então, vereador, é assim, cada decreto tem um sentido, porque que foi feito o remanejamento. Então, eu tenho que verificar. Eu não posso falar, mas sei lá, o ano passado houve remanejamento de... Deixa eu pensar aqui. Foi feito remanejamento de verba da Secretaria de Serviços para a Secretaria de Educação para comprar combustível, porque o que eles tinham previsto não foi suficiente. Então, utilizando o percentual do prefeito, foi feito esse remanejamento. Não. Do quê? Ele tem que falar no microfone. Por exemplo, secretária, nós temos o corredor metropolitano, que o projeto está passando, então eu vou citar o local. Nas proximidades ali da Madeireira Cristal, que ali teve uma obra. Eu lembro muito bem, certo? Eu lembro muito bem que a antiga administração, num montante, numa canetada, ele remanejou horrores para sanar aquele problema lá, mas foi numa canetada. Eu quero saber por que neste governo, eu não vi um ato nesse sentido de... quando a gente fala de 13%,
Se são 300 milhões de reais, 13%, uma hipótese, seria, no mínimo, 19 milhões. Não, perdão, 39, 10% seria 30, 39 milhões. Ou seja, este governo, olha o remanejamento que você conseguiu lembrar, irrisório de combustível. Eu quero saber um ato que, por exemplo, uma secretaria, olha, nós temos o problema do Beira-Rio, o que foi que a prefeitura fez para remanejar, para sanar o problema dali? Vamos pôr de canalização. Olha, nós temos um problema crônico do esporte, que nós não temos isso, aquilo. O que foi feito para comprar uma frota? Uma hipótese. Eu estou falando a coisa que isso é fato atípico. Eu desconheço. Eu conheço remanejamento feito nas outras administrações do prefeito anterior. E dessa, eu não vi nenhuma iniciativa por parte da Secretaria de Finanças, ou até mesmo do prefeito, fazer um ato. Eu quero saber se ele sabe como é que faz isso, ou não sabe. Porque é uma coisa que nós estamos discutindo em diminuir o percentual. E eu defendo uma tese que, para mim, tanto faz. Tem que deixar nos 15 mesmo, que ele não sabe nem fazer, nem como fazer. Então é o seguinte, quando se vai fazer, tem que passar de ficha para ficha, conversa de pasta com pasta, para em seguida fazer aquela determinada ação. É isso que eu quero saber, se você tem algo que está em mente, o executivo está em mente, para que seja feita esses dias que virão pela frente, para cobrir e sanar algo, seja ela na saúde, na educação. Eu sei que os percentuais de educação e saúde, as coisas são carimbadas, não se pode mexer, mas tem atos que você tem que fazer, e é através do decreto. Eu quero que você me explique como que o governo se planeja para sanar um ato futuro, próximo agora. Você perguntou se eu teria conhecimento. Eu não tenho conhecimento de alguma coisa que o prefeito esteja querendo fazer de transposição de verba. Pelo menos não chegou ao meu conhecimento. Pode ser até que tenha, mas não chegou. Agora, já houve, de janeiro até hoje, já houve transposição de verbas. Então, é que eu não tenho. Mas, vereador, então, mas eu não tenho tudo isso sobrando no orçamento para remanejar também, hein? Não, mas não está entregando agora? Não era por causa da ata? Está entregando. Não reformou a escola, não fez nada, secretário. Então está o dinheiro. O Márcio me falou que sobrou 3 milhões de tanto da compra das mesas interativas. O orçamento, ele é válido de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não é dinheiro, gente, é número. Não é dinheiro, é número. Orçamento é número, é previsão do que vai entrar de receita e previsão do que você pode gastar de despesa. Se não entrar receita, você não pode gastar. Claro. Não, eu posso errar. Por isso que a gente não coloca no orçamento coisa que a gente não tem certeza que vai entrar. Agora... Mas ontem ela arrumou os 3 milhões e 900 que era para a mesa interativa. Os 4 milhões de onde ele tinha arrumado essa previsão? Número. Ele só tinha número que morreu com aquele orçamento. Ele só tinha número. E eu digo, olha, eu canso de escutar dos secretários, dá licença um pouquinho, eu canso de escutar dos secretários. Como é que eu não posso comprar se eu tenho verba? Você pode ter verba, só que se não entrou o recurso, o dinheiro, você não vai poder gastar.
Só para participar um pouquinho aqui do debate, isso não era apenas número nesse caso específico que o nobre par falou, porque o orçamento ele se cumpriu ano passado, ou seja, o que estava previsto entrou, por isso tivemos um superávit. Então, não foi número. Houve, sim, um mau empregamento, mais uma vez, do dinheiro público, porque o dinheiro se foi e não se entregou o uniforme, não se comprou mesas e não se entregou as apostilas, porque não seria... eu concordo com a senhora se você falasse que seria um número se o orçamento não tivesse atingido a sua meta. O orçamento foi atingido, ou seja, o dinheiro existiu. Agora, não empregaram aonde era para ser empregado. Se o recurso que ele vinculou para a compra lá das apostilas foi do recurso FNDQSE, foi esse dinheiro que nós mandamos para cá para abrir por superávit financeiro, mais de 3 milhões. Vocês já liberaram aqui. Se o dinheiro que era para comprar lá o material didático, lá era recurso QSE, realmente ele não foi gasto. Esse ano veio para essa casa do FNDE mais de 3 milhões. Não sei se vocês estão lembrando, mas veio. Hã? Então, o ano passado não foi gasto e vocês autorizaram gastar esse ano. Porque, assim, se não tiver autorização de vocês, eles também não vão gastar. Isso pode ter certeza. Infelizmente, é isso que vai começar a acontecer. Não vamos mais autorizar gastar o dinheiro que não seja nos programas específicos na peça. Aprovamos uma peça, não é cumprida, o dinheiro fica na conta, volta no ano seguinte como superávit. Isso é uma vergonha para a cidade de Arujá, que está carente em todos os setores, e o dinheiro fica na conta. Parece que a gente se tornou uma instituição financeira querendo receber juros. Daqui uns dias a prefeitura vai começar a emprestar dinheiro a juro, que está sobrando na conta, né? Mas, por minha parte, é isso, né? Vou passar para a Ana a palavra, não sei. Queria agradecer, Inês, a sua presença e deixar esse pedido, né, fazer um pedido formal, que a secretária na próxima traga mais detalhada, né? Eu sei que você trabalha muito com números, mas é muito importante a gente poder detalhar realmente o quanto foi gasto em X secretaria, quanto foi empenhado naquela outra, porque essas perguntas, quando fazemos para os secretários, eles simplesmente falam que é de finanças. Porque a gente vai chegar num ponto de convocar os secretários para o dia da audiência de finanças. Vamos convocar todos aqui, que quando fizermos uma pergunta para Vossa Excelência não conseguir responder, eles mesmos responderem. Porque a gente se pergunta para finanças, não consegue responder. Se pergunta para o secretário da pasta, não consegue responder, então fica muito difícil. Mas obrigado, cumprimentar todos os vereadores presentes, Paraíba, Cris, Rafael, vereadora Ana Poli, Sandra, muito obrigado pela sua presença, Donizete. Mais uma vez, Inês, vou passar para a Ana aqui, que eu tomei a vez dela. Tranquilo. Acho que ninguém tem, né, mais nada aí a perguntar. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a secretária de Finanças, a Inês, agradecer a Sandra, ao Donizete, aos vereadores aqui presentes, o Rogério, o Laranjeira, a Cris e o Paraíba, a imprensa aqui da Câmara, na pessoa da Silmara e da pessoa do William, da Prefeitura, os assessores aqui que estiveram presentes, a Vanessa representando o Luiz Fernando, a Carla representando o pastor Edmar, e não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente audiência pública. Obrigada a todos pela presença.